Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje nossa aula vai ser um pouco diferente, tá certo? A gente vai explicar pra vocês todo o capítulo 11, pra gente tentar terminar esse capítulo o mais breve possível. A gente vai terminar ele hoje, tá certo? E aí, o que vai acontecer? Eu vou dar exemplos de cada uma das questões do capítulo completo, tá certo? Vocês vão observar, vão responder cada um dos itens de acordo com o que a tia for falando, tá bom? A gente vai dar algumas respostas aqui junto com as atividades para vocês, para ficar melhor de vocês entenderem, tá certo? E para que vocês possam fazer todas as atividades do capítulo 11, tá ok? Nós vamos iniciar agora a aula do capítulo 11. Nesse capítulo 11, nós vamos estudar múltiplos, quadriláteros e divisões. São coisas que vocês já viram, vocês já sabem, mas nós vamos estudar novamente para reforçar esse conteúdo, tá certo? Os múltiplos são a primeira parte que a gente vai falar. Nós vamos aprender as multiplicações, as tabuadas e sequências sem fim. Também vamos conhecer muitos tipos de quadriláteros e usar a calculadora para descobrir o resto das divisões. Na página que abre o conteúdo do capítulo 15, nessa página aqui, ó, nós temos aqui algumas questões e vocês vão observar de acordo com o que está aqui, ó, nesses números, tá certo? Sequências de múltiplos. Existem coisas que não têm fim e outras que não sabemos onde começam ou onde terminam. Quando alguma coisa não tem fim, dizemos que é infinita. E quando a gente sabe que ela tem fim, dizemos que ela é finita. Observe, por exemplo, a sequência de números em volta desta página. Começa no 1, no canto superior esquerdo. Vem aqui, ó. E aí vai a sequência aqui, ó, ao redor de toda a página. E vai dando voltas. Quantas voltas a mais poderíamos dar escrevendo números se pudéssemos aumentar mais a página a cada volta? Será que é possível chegar ao fim dessa sequência? Observem que a sequência está indo numa sequência numérica normal. 1, 2, 3. Se a gente fosse aumentando a cada volta, fosse aumentando a folha, a gente não ia parar nunca, né? Porque a sequência de números não tem fim, os números são infinitos. Então, a gente não ia conseguir parar nunca. No começo dessa sequência, alguns números escritos em verde. Observe-os e copie-os na linha a seguir. Você vai olhar lá no começo da sequência quais são os números que tem em verde, tá bom? E aí você vai anotar aqui embaixo, ó, nessas duas linhas, tá? Você já sabe que esses números são triplos ou múltiplos de 3, não é mesmo? O que são os múltiplos de 3? É que quando a gente multiplica por 3, ele dá aquele determinado resultado. 1 vezes 3, 2 vezes 3, 3 vezes 3. Ele vai dando de 3 em 3. 1 vezes 3 é 3, 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 3 é 9. Então, do 3 pro 6 eu tenho 3, do 6 pro 9 eu tenho mais 3. Então, está indo de 3 em 3, tá certo? Então, ela é uma sequência de triplos ou múltiplos de 3. Pinte de verde os próximos 20 números das sequências de triplos e copie-os na linha acima. Você vai pintar de verde os próximos 20 números. Você vai indo na sequência. 15, 18, 21, tá certo? Aí você vai observando e vai contando. Complete essas multiplicações. Como é que a gente vai completar essas multiplicações? O que acontece? A gente sabe que a multiplicação e a divisão, elas são um inverso uma da outra. Então, se eu tenho aqui, para descobrir um número que vai multiplicar por 3 e vai dar o resultado 21, eu posso pegar esse 21, dividir por 3 e encontrar esse meu resultado aqui. Façam na calculadora de vocês podem fazer a calculadora para responder essas questões, tá certo? 21 dividido para 3, você vai descobrir o resultado daqui. Depois você multiplica o resultado pelo 3, que vai dar o mesmo resultado de 21, tá certo? E aí você vai colocar aqui o último número que você marcou na sequência, quantas vezes ele é o 3, tá certo? Quantas vezes ele vai dar multiplicado pelo 3, qual o número? Quer aprender um jeito de saber se um número qualquer faz parte da sequência de triplos? De triplos. Esse aqui é de triplos, tá certo? Acompanhe essa explicação. Vamos usar como exemplo o número 276. Nós temos aqui o número 276.
O que vai acontecer agora? Nós vamos separar os algarismos para fazer somas. O que é um algarismo? É um número, tá certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, 2 mais 7 mais 6. 2 mais 7 é 9, 9 mais 6, 15. O que acontece? Se a soma estiver nas sequências dos triplos, o número também estará. 15 está nas sequências dos triplos, então 276 também está. Essa soma aqui que eu fiz, ó, deu o resultado 15. Se esse número aqui está na sequência dos triplos, porque nós sabemos que 3 vezes 5 é 15. Então, ele está lá na sequência dos triplos. Então, o número 276 também vai estar na sequência dos triplos, tá certo? Agora, procure o número 276 na sequência em volta da página anterior. Aí você vai ver que ele vai estar pintado de verde, tá certo? Faça mentalmente a soma dos algarismos para descobrir se o número 137 faz parte da sequência dos triplos. E aí você vai responder se ele faz ou não parte da sequência dos triplos, tá certo? De acordo com o resultado da soma dos 3 algarismos. Na primeira questão, na página 26, nós temos aqui: além dos triplos, você já conhece outras sequências de múltiplos, como os dobros, os quádruplos, os quíntuplos. Escreva os 12 primeiros números das sequências abaixo. Você vai colocar os 12 primeiros números dos múltiplos de 2, dos múltiplos de 4 e dos múltiplos de 5. Como é que você vai fazer isso? 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. Vai colocando. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Múltiplos de 5. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. Você vai colocando somente isso, os 12 primeiros números. O primeiro número na sequência de múltiplos de 2 em 2 é na múltiplos de 4 em 4, na de 5 em 5. Ou seja, o primeiro número é sempre o resultado da multiplicação pelo número 1. Essa multiplicação não multiplica o número. As tabelas contendo os resultados dessas multiplicações são chamadas de tabuadas, que a gente já conhece e já estuda faz tempo. Em geral, as tabuadas têm as multiplicações até 10, mas nós vamos fazer até 12. As tabuadas são um bom auxílio na hora de multiplicar e de dividir. É útil saber de cor esses resultados, mas enquanto você não decora todos, pode consultá-los quando for necessário, tá certo? Agora vocês vão escrever as tabuadas do 2, 3, do 4 e do 5 lá do material de apoio. Os fatores já estão escritos e você vai completá-los com os produtos. Escreva a lápis para não errar, tá certo? Aqui tá pedindo para vocês trocar de cartela com um colega, mas não tem necessário, tá bom? Basta mandar a foto pra tia que a tia corrige, tá certo? Na segunda questão diz o seguinte: quando escrevemos uma multiplicação, podemos escrever pelo menos uma divisão correspondente a ela. Isso é possível porque a multiplicação e divisão exatas são operações inversas. O que é uma divisão exata? É quando aquela divisão não sobra resto. Quando o resto dela é zero, tá certo? Então, como a tia falou pra vocês aqui, ó, o 7 vezes 3 era igual a 21. Se eu pegar o 21 e dividir para 3, vai dar 7. 21 dividido para 3, ó. O número que eu vou multiplicar aqui pelo 3 vai ser o 7, pelo 6 não vai dar 7, tá bom? Vai dar 18. O 7, 3 vezes, 7, 14, 21. 7 vezes 3, 21, ó. 21 menos 21, 0. Então, ela é uma divisão exata, onde não sobra restos. O que acontece? Essa divisão, ela é o inverso dessa multiplicação. E a multiplicação é o inverso da divisão, porque ela é uma divisão exata, tá bom? Observe que os fatores da multiplicação correspondem ao divisor e ao quociente da divisão. O produto correspondente ao dividendo. Observem aqui, ó, no livro de vocês. Tá mostrando bem direitinho. No livro de mostrei, mostra bem direitinho a respeito da multiplicação e da divisão, a relação que tem uma entre a outra, tá certo? Quem vai relacionar com quem na hora de fazer a multiplicação e a divisão. E sempre o resto é zero na hora das divisões, quando elas são exatas, tá certo? Na página 28, vocês vão fazer aqui as divisões para cada uma das multiplicações a seguir. Eu vou colocar o exemplo do item A aqui para vocês, tá? Aqui nós temos no item A, multiplicação 8 vezes 5 igual a 40. Então, o que vai acontecer? Você vai só colocar aqui, ó,
40, que é o resultado dividido para 5, que vai dar 8. E 40 dividido para 8, que vai dar 5. Vocês podem fazer pela calculadora de vocês para ser mais rápido, tá bom? Essas questões. E aí vocês vão observar que a multiplicação daqui se tornou 2 inversos aqui na divisão, tá certo? Por conta que essa divisão, ela é uma divisão exata, onde não sobra restos, tá certo? Na terceira questão, vocês vão fazer agora ao contrário. Tem as divisões e vocês vão colocar as multiplicações, tá certo? Vocês vão pegar o resultado e multiplicar pelo outro. No item A, nós temos aqui 6.200 dividido para 20 igual a 310. Então, uma das multiplicações que vocês podem fazer aí, vocês podem pegar o 320 e multiplicar por 20, que vai dar o mesmo 6.200, tá certo? E aí vocês vão observar, porque tem mais outra multiplicação aqui. E aí você vai fazer também da mesma forma. E se tiver outro tipo de divisão, você também coloca nos itens, tá certo? Agora nós vamos falar sobre a propriedade comutativa. O que é essa propriedade comutativa? É quando a gente altera os fatores de lugar, mas o produto, que é o resultado daquela continha, não altera, tá certo? Nós temos aqui a multiplicação 3 vezes 2 e 2 vezes 3. 3 vezes 2 é 6 e 2 vezes 3 também é 6. Então, eu mudei aqui a posição dos números, mas o meu resultado ficou igual, tá certo? O meu produto, ele não muda. Essa é a propriedade comutativa da multiplicação. Na adição, nós também temos essa mesma propriedade, ó. Se eu somar 1 mais 4, vai dar 5. E 4 mais 1 também vai dar 5. Então, essa propriedade comutativa, ela está tanto na multiplicação quanto na adição, tá bom? E aí, nós vamos ver um pouquinho dela agora aqui nas atividades, tá certo? Na página 29, nós temos aqui na questão 4, a continuação, né? Duas tabelas, ó. Vocês têm duas tabelas. Uma delas está enumerada de A até o G. E a outra está aqui para vocês marcarem dentro delas. O que é que vai acontecer? Você vai observar, de acordo com a propriedade comutativa, vai ver qual conta complementa a outra, ó. A quarta conta aqui desse lado aqui, ela está complementando essa primeira do item A. Nós temos aqui 34 vezes um número que vai dar o resultado 646. Aqui é o item A. Lá do outro lado, nós temos a seguinte conta, ó. 19 vezes 34 igual a 646. Nós temos a seguinte conta. Então, essa conta aqui, ela complementa aqui, ó. Essa aqui é a mesma coisa do item A. É a propriedade comutativa. 19 vezes 34 e 34 vezes 19. Aí você só completa com o número e coloca o item que está aqui correspondente, tá certo? Ó, observem, porque todas estão da mesma forma. Cada uma se liga à outra, tá certo? Só você procurar e marcar bem direitinho. Na questão 5, diz o seguinte: destaque a outra cartela de tabuadas no material de apoio. Consulte a cartela verde e use a propriedade comutativa para preencher alguns resultados na nova cartela. Quantos resultados foi possível preencher somente consultando a cartela verde? Aí você vai observar quantos você preencheu para marcar, tá bom? Agora, na sexta questão, o item B da quinta nós não vamos fazer, tá certo? Vocês podem deixar aí em branco. Na sexta questão, nós vamos marcar C para propriedade comutativa e NC para não comutativa. Você vai ler o item e vai observar a conta que está sendo dita no item. Se ela for comutativa, se você conseguir fazer dos dois jeitos e dar o mesmo resultado sem alterar o fator, você coloca C. Se não, você coloca NC. Alice e Camilo fazem digitação de textos. Alice digitou 12 páginas durante 4 dias. Camilo digitou 4 páginas por dia durante 12 dias. Quem digitou mais páginas nesse tempo? Basta você multiplicar 12 vezes 4 e 4 vezes 12 para você observar.
Se o produto não mudar, é uma propriedade comutativa e os dois digitaram a mesma quantidade de páginas, tá certo? Aí você vai ler o item B, o C e o D para responder da mesma maneira. Para resolver os problemas das atividades 7 e 8, escreva sentenças matemáticas com mais de uma multiplicação. Arthur está empilhando tijolos, já completou a primeira camada. São 5 fileiras com 8 tijolos em cada uma. Até agora, são 5 vezes 8 tijolos. Depois de completar a segunda camada, serão 2 vezes 5 vezes 8 tijolos. Escreva a sentença para calcular o número de tijolos até a sexta camada de cálculo e calcule quantos tijolos haverá na pilha, tá certo? Você vai pegar e vai calcular 6 vezes 5 vezes 8, ou 5 vezes 6 vezes 8. Ou então, 6 vezes 8 vezes 5. E aí você vai colocar aqui a resposta, tá certo? Dessa multiplicação. Pode fazer na calculadora, não tem problema nenhum. Troque de lugar o segundo e o terceiro fator da sentença que você escreveu. Calcule novamente o total de tijolo. E aí você vai escrever aqui... Você vai pegar uma das sentenças que você fez. Vamos supor que pegue 6 vezes 5 vezes 8. E aí você vai mudar de lugar 2 fatores. 2 números, tá certo? E aí você vai ver se a sentença que você escreveu, ela é igual à do item anterior ou não, o resultado, tá bom? Na questão 8, da mesma forma, tá certo? Vocês vão ler e vão responder, colocando 2 sentenças diferentes para calcular quantas pessoas ele carrega no total, num vagão do trem, tá certo? A propriedade comutativa vale também para sentenças com mais de uma multiplicação. Não importa a ordem usada para fazer as multiplicações, o resultado será sempre o mesmo. Na questão 9, nós temos aqui em cada item a indicação de uma operação. Escreva abaixo a sentença matemática que representa, incluindo o resultado. Nas linhas ao lado, explique como é a operação inversa correspondente a ela. Use uma calculadora para descobrir os elementos que faltam. Você vai observar aqui, a multiplicação é com os fatores 62 e 105. Então, o que são os fatores? São o que a gente vai multiplicar. Aí você vai fazer a multiplicação e colocar o resultado. A operação inversa é uma divisão contendo o dividendo, que é o resultado, né, que vocês colocaram aqui da multiplicação, dividindo por 62 ou 105, ou 105 sendo o quociente e o 62 o dividendo, e o resto vai ser zero, tá certo? É como se fosse dessa forma aqui, ó. A gente vai só apagar aqui o quadro. É como se você pegasse essa multiplicação e colocasse esse número para fazer a divisão. 6.510. E aí você escolhe um dos dois para ficar aqui, para ele fazer a divisão. E o outro vai ser o de baixo, o quociente. Aí você coloca aqui, tá bom? Aí você multiplica, vai dar o mesmo resultado. O resultado aqui, o resto é zero, como a gente já falou. Você pode tirar a prova na calculadora, tá certo? E aí vocês vão fazer isso no item A, no item B e no item C, falando que é a operação inversa, tá certo? Qual é delas que é a operação inversa. E temos também o item D e o item E na página 32. Na questão 10, você vai inventar uma divisão, uma multiplicação e escrever sentenças matemáticas que a representam. Em seguida, explicar como é a operação inversa correspondente a cada uma delas. Você vai pegar aqui na divisão, vai criar uma divisão e vai colocar aqui a operação inversa, que é a multiplicação. Lembrando que tem que ser com um resto zero, tá? Cuidado. Na multiplicação, da mesma forma, a operação inversa é... Aí você coloca aqui da mesma forma, tá bom? Agora, nós vamos falar um pouco mais sobre múltiplos e a tabuada, tá certo? Veja como a Alessandra pensa para descobrir os resultados da tabuada que ela ainda não decorou. Ela sempre esquece quanto é 6 vezes 9, mas sabe quanto é 3 vezes 9. E ela também esquece quanto é 7 vezes 8, mas sabe de cor as tabuadas do 3 e do 4. Então, o que ela pode fazer aqui? O que ela está fazendo? Ela está fazendo a decomposição do número e fazendo a soma dos resultados. Ela separa. Nós sabemos que 3 mais 3 é 6. E se ela sabe 3 vezes 9, então a gente pega o quê? Ela faz 3 vezes 9, depois o 3 vezes 9. O resultado aqui dessa multiplicação, do 3 vezes 9, ela vai colocar aqui, ó, 27 e 27. O que ela faz depois? Ela soma esses dois números.
para poder descobrir quanto é 6 vezes 9, tá certo? Que aí 6 vezes 9 vai dar igual a 54. A soma de 27 com 27 vai dar o 54, tá ok? Então, por isso que ela faz essa decomposição, para ela entender e fazer de uma forma mais fácil para ela a decomposição e fazer a soma aqui no final para dar o resultado. 3 vezes 9 é 27, 3 vezes 9 é 27. 27 mais 27 é 54, que é a mesma coisa que 6 vezes 9, tá bom? Dizemos que ela decompõe as multiplicações em outras que ela considera mais fáceis ou que já memorizou. Faça de conta que você não sabe quanto é 8 vezes 7 e pense em um jeito diferente de fazer a decomposição em outras multiplicações. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer a decomposição desses números para fazer a soma dos resultados e fazer encontrar o resultado que você quer, tá certo? Vamos supor que seja o 7 que você vai decompor. Você pode fazer o 2 e o 5. E aí o que acontece? Você vai multiplicar 8 vezes 2 e 8 vezes 5. E o resultado você soma, tá bom? Da mesma maneira, você vai fazer na primeira questão no item A e no item B. São várias respostas, porém você pode colocar apenas um modelo, tá bom? Na questão 2, você vai marcar verdadeiro ou falso para cada uma das afirmativas de acordo com a tabuada. Então, estejam com a tabuada em mão. Agora, você vai aprender um truque para completar a tabuada do 9. Começando da primeira linha, escreva os números de 0 a 9 em cada linha do lado do sinal de igual. O que é que você vai fazer? Vou mostrar aqui para você, tá? Nessa primeira linha aqui, você escreve os números de 0 até o 9, aqui próximo do igual, tá bom? Depois, você vai vir fazendo ao contrário, na ordem decrescente, do 9 até o 0. 9, 8, 7, 6, 5, até chegar aqui no 0, ó, no 90, tá certo? E aí, o que acontece? Você descobre as multiplicações da família do 9. 1 vezes 9, 9. 2 vezes 9 dá 18. 3 vezes 9, 27, tá bom? Essa é a forma mais fácil, a tabuada mais fácil que tem, essa do 9, tá bom? E aí você pode descobrir dessa maneira, e aí você completa na sua atividade, tá? Agora você vai fazer as questões 4 e 5 da página 34, tá certo? Vocês vão observar aqui que nós estamos falando de múltiplos. Aqui no livro de vocês nós temos alguns quadrinhos com a tinta pintada, tá certo? Você vai observar onde cada uma dessas sequências começa para poder responder, tá certo? As questões. Na quarta questão, a sequência começa no número 40. Eu vou dar essa dica para vocês, tá bom? A sequência começa no número 40 e aí você vai continuar. Na quinta questão, no item A, você começa no número 26, a sequência dos múltiplos de 2. No item B, você vai começar o número 18, na sequência dos múltiplos de 30. E agora você vai escrever uma sequência formada por múltiplos de 8, tá certo? Para você explicar aqui a resposta do item C, tá bom? Agora, essa aqui foi a nossa primeira parte da aula do capítulo 11. A gente vai mandar outra parte daqui a pouquinho para vocês, tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato pelo privado.